Então, gente, eu trabalho numa agência que chama Talk. Então, pelo nome a gente sabe que só tem gente que conversa pra caramba lá. E eu percebi que muitas pessoas conversavam muito e tentam se comunicar. E muitas vezes isso criava uma certa confusão. Porque em diversos cenários onde você tem... diversas reuniões, diversos encontros presenciais, todas as pessoas queriam falar e ninguém queria escutar. E eu percebi que eu era uma dessas pessoas. Enquanto havia uma reunião, as pessoas estavam falando, explicando um projeto, e eu ficava usando o celular, ou às vezes usando o computador, e no modo que a gente chama de multitasking, né? Você está presencialmente na reunião, sua função é escutar ali, mas você não está escutando. Você tenta fazer outra coisa e você acha que consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu percebi que isso incomodava as outras pessoas. E isso começou a me incomodar também. Tornou-se um problema para mim. E eu percebi que eu precisava melhorar, eu precisava entender melhor essa deficiência. E primeiro veio a questão, poxa, mas será que eu realmente preciso escutar essas baboseiras aqui? Poxa, eu leio o briefing, eu leio o documento que vem pra mim, eu já entendo tudo, eu não preciso estar aqui, isso é perda de tempo pra mim. Só que eu acabei percebendo que essa questão do escutar, ela é financeiramente viável. Quando você escuta uma pessoa, os profissionais que escutam muito bem, eles têm um retorno financeiro muito óbvio. Se você tiver um psicólogo que sabe escutar, ele é bem remunerado. Um médico, até mesmo um palestrante. Os bons palestrantes, os bons líderes, eles são pessoas que conseguem, que te dão uma sensação de que estão te ouvindo. E eu percebi que isso poderia ser muito bom para mim, eu poderia melhorar o meu processo de escuta. E eu comecei a fazer uma pesquisa. E a primeira coisa que eu aprendi é uma coisa que parece muito óbvia para todas as pessoas, mas na realidade não é. Existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um ato mecânico, biológico, é uma função do seu tímpano. Você ouve o barulho do grilo que está rolando aí agora, o Leandro mexendo, mas escutar requer percepção e atenção. Escutar, acho que um exemplo bom é você ouve conselhos de várias pessoas, mas você escuta o que sua mãe fala. Sua mãe falou aí, você realmente escuta, você absorve aquilo de uma maneira diferente. E para entender como que isso funciona, eu fui pelo caminho inverso. Eu pensei, poxa, quais são os vícios do não escutar? O que faz com que as pessoas não escutem? E eu pesquisei e criei essa nomenclatura, que é os arquétipos do não escutar coletivo. Eu percebi que não era só eu que praticava esse não escutar. Muitas pessoas fazem isso e eu percebi que existe um padrão. E eu vou apresentar esse padrão para vocês. O primeiro é a comparação. Tem gente que escuta uma pessoa e ao mesmo tempo que ela está olhando e está observando o que a pessoa está falando, ela está se comparando com o outro. Ela começa a pensar assim, poxa, mas eu sou melhor que ele, ou eu sou mais bonito, ou eu sou mais inteligente, ou eu falo melhor. Então o mecanismo de comparação é um bloqueio de escuta muito grande. O segundo é o modo paranormal, é aquele cara que ele se acha o professor Xavier. Você está falando uma coisa e ele está tentando adivinhar o que você vai falar. E isso é uma coisa que diminui a possibilidade de escuta. O terceiro é o modo treinador. O modo treinador é aquele cara que você está conversando com ele, e enquanto você está falando, ele está pensando em qual vai ser a próxima linha, o que ele vai falar. Ele está mentalmente recitando o que ele vai falar em seguida, o que ele vai responder, ou qual o comentário que ele vai fazer. O outro é o modo juiz. O modo juiz é o mais irritante, na minha opinião. O modo juiz é aquele cara que você está conversando com ele, ele finge que está escutando, mas ele já te julgou. Ele acha que o que você vai falar não tem importância nenhuma. Ele acha que você não tem conhecimento, ou às vezes você não tem importância o que você está falando. Ele já te julgou, ele já carimbou e falou, olha, esse aqui é um tolo, não vou escutar ele. O outro modo é o modo Forrest Gump. O modo Forrest Gump é muito comum em agências de publicidade. As pessoas escutam as outras, mas elas relacionam a ideias do seu viver, das suas experiências.
São pessoas que quando estão escutando você, elas estão pensando numa coisa que aconteceu com elas ou que uma coisa relacionada, mas elas não estão te escutando. Você olha no olho delas, você percebe que ela não está ali. Um outro modo, um modo que eu posso comentar aqui, o conselheiro ou o irmão mais velho. O modo irmão mais velho é o seguinte: você está falando com a pessoa e antes de você terminar ela já está te dando um conselho. Ah, faz isso, fulano, não sei o quê. Então ela não escutou a história completa e ela já acha que tem a solução. Bastante comum também em ambientes corporativos. Esse é o modo, esse outro vício é o vício boxeador. O que é o boxeador? O cara está escutando e ele está prestando atenção. A escuta é até ativa, que a gente chama. Ele está, ó, mas ele está escutando em busca de uma oportunidade de te dar um soco. Ele está buscando uma coisa que você vai falar errado. Ele só vai escutar até encontrar a oportunidade de te derrubar. O modo mais crítico que o boxeador é o modo certinho. Certinho é aquela pessoa que ela vai conversar, ela vai te escutar, mas ela sabe que ela está certa. Então ela vai usar de desculpas, ela vai gritar, ela vai fazer escândalo. Antes de você começar a falar, ela já está... Eu estou certo. A ideia dela de escutar é só para provar que o ponto de vista dela é correto. E tem o modo anjinho, que também não é muito produtivo. O anjinho é aquela pessoa que vai escutar somente para concordar com você. Sem crítica construtiva, sem um feedback real. Ela só está ali para, olha, vou escutar o que esse cara tem que falar para concordar com ele. Isso aqui é muito natural e ocorre com muita frequência na relação entre cliente e agência, por exemplo, ou consultor, ou professor e aluno. Eu assim, olha, vou escutar o que ele está falando só para balançar a cabeça e parecer bonzinho. Então, esses arquétipos do não escutar, eles são ferramentas para que você se identifique. Você pratica isso às vezes? Começa a pensar se você está fazendo algum desses papéis e tenta melhorar a maneira como você escuta. Eu não aprendi como fazer, como escolher melhor, mas eu vi o que não fazer e tenho algumas dicas de aprofundamento desse assunto. A primeira delas é a questão do nível de escuta. O pessoal da programação neurolinguística, que de vez em quando é chamado de picareta, mas eles estudaram muito e fizeram alguns artefatos interessantes. O primeiro deles é eles chamam de diagrama de níveis de escuta. Então você tem desde a escuta passiva até a escuta facilitadora. E tem uma linha muito clara aqui que eu chamo... Muito claro. A linha está pontilhada, mas ela é muito clara, viu, Cris? Que é assim, é a linha do interesse genuíno e real. Então você tem escuta ativa, empática e facilitadora no momento em que você quer realmente ajudar uma pessoa. Então você se preocupa em escutá-la, e não só as palavras, só o que ela está falando, mas as sensações, os sentimentos, e você honestamente dá feedback do que como você se sente ao que ela está falando. Você reage, você gesticula, você olha nos olhos, você se movimenta para mostrar que está interessado. E além desse diagrama de níveis de escuta, uma outra coisa interessante que eu li é de um armênio, um psicólogo louco, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas é a questão dos elementos da comunicação. Aqui a gente está falando de escuta e falar. Isso é muito comum, muito conhecido, que é o seguinte: apenas 7% da nossa conversa aqui, da nossa mensagem, são as palavras, é o teor das palavras. 38% é entonação, o tom de voz. E 55% é linguagem corporal e visual. É a maneira como você percebe o que a pessoa está falando. Esse é um estudo bastante interessante que é muito bom para quem escuta e para quem fala. Use dos recursos. Abuse da entonação de voz que você vai ser mais entendido. Aprenda a escutar a entonação de voz. Aprenda a perceber o gesto. Tem um outro cara, eu vou ter que aumentar o meu tempo só para falar isso. Um cara que chama Paul Ekman, que ele fez um estudo sobre as reações faciais. E é genial, e você consegue atrelar sentimentos com as reações faciais das pessoas. É muito importante descobrir um pouco mais sobre o trabalho desse cara. Bons motivos, assim, para mim, o grande motivo é a questão da percepção. Quando você escuta, você aumenta a sua percepção do outro, o que é muito importante. Você consegue perceber coisas que você não olhava antes, ou que você não entendia antes. E a outra pessoa começa a te perceber de uma outra maneira. Todas as pessoas gostam de falar com pessoas que escutam. Eu acho que todos já devem ter passado por essa experiência. Tem outros motivos e assim,
Eu acho que toda essa história, toda essa conversa minha, foi muito bem resumida num link que eu recebi, inclusive da Liliane, que é de um mineiro que chama Rubem Alves. Ele falou o seguinte: existem muitos cursos de oratória, mas não existe curso de escutatória. E essa é a linha do texto dele. Ele fala todas essas coisas que eu falei, mas de uma maneira muito mais classuda, sutil e inteligente. E um pedaço desse texto é: não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Uma frase de Alberto Caeiro que ele coloca nesse texto dele e que é muito bacana, muito bonita. Gente, muito obrigado.